Gostaria de ler com vocês um versículo que está lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Em outras versões diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, eu estou bem certo daquele que começou a boa obra, eu estou plenamente certo daquele que começou a boa obra, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aleluia. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. A falha de nós entendermos quem Deus é pode acabar sabotando a nossa caminhada, pode acabar nos desanimando durante a caminhada, e com isso nós não vamos conseguir chegar ao nosso destino, ao final da caminhada, que é o céu. Se nós não entendermos quem Deus é, que Ele não falha, que Ele não muda, que nada do que diz respeito à parte dele pode dar errado, nós podemos nos desanimar durante a caminhada e nós não vamos conseguir chegar no nosso alvo. Deus não trabalha sozinho. Em todo relacionamento, qualquer esfera de relacionamento, não existe uma pessoa se relacionando sozinha. Relacionamento se diz entre duas pessoas. Então Deus não trabalha sozinho. Durante a nossa caminhada há uma responsabilidade humana, há a nossa parte no processo. E nós precisamos corresponder com o Senhor Jesus, porque Ele não falha. E se alguma coisa durante a sua caminhada, durante a minha caminhada, pode dar errado, diz respeito ao meu comportamento, diz respeito a o que eu estou fazendo, diz respeito às minhas atitudes, mas nunca a respeito de Deus. Ele nunca falha. Se durante o processo arrebentar a corda, nunca vai ser para o lado dele. A corda vai arrebentar para o meu lado. Porque quem está fazendo, quem não está correspondendo, quem não está tendo a postura correta, somos nós. Deus nunca falha. E o título da minha mensagem nessa noite é: a promessa é divina, mas a postura é humana. O Deus que prometeu é fiel para cumprir, mas para que esse processo seja concluído, precisa de uma postura nossa. Deus não faz nada sozinho. Ele diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Aqui Paulo fala para o povo, de quando o povo de Israel saiu do Egito, seus antepassados. Ele cita essa passagem, de um povo que vivia em escravidão, e o Senhor liberta eles da mão de Faraó e promete a eles uma terra. Deus tinha para eles um destino. Lá em Êxodo 3 diz assim: por isso, esse aqui é o episódio da sarça, quando Deus chama Moisés. Ele fala assim: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O Senhor os tirou do deserto, e o Senhor tinha para eles um destino, o Senhor tinha para eles um propósito. É essa terra que emana leite e mel, é essa terra de plenitude. E da mesma forma, Deus também tem para nós, durante a nossa caminhada, um lugar de abundância e de plenitude. E nós temos um destino, já foi falado aqui, nosso destino é o céu.
Nós já temos um lugar para onde nós vamos concluir a nossa caminhada. Só que, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a corrida da caminhada, ela não é automática, né? Não existe aceitei Jesus, aperta o botão e subo para o céu. Não existe esse botão do automático na nossa caminhada. Então, Deus, Ele é fiel e Ele está 100% disposto a cumprir com a parte dEle. Agora resta saber se nós estamos correspondendo com isso. Nós precisamos adotar a nossa postura para que o plano não seja acabado, para que nós não venhamos a sabotar o plano dele para nós. E no verso 5 ele diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Esse povo estragou todo o plano. Esse povo, o povo chato, reclamão, eles estragaram. Eles saíram, eles foram libertos da mão de Faraó. Eles caminharam pelo deserto, mas eles não chegaram no final. Eles ficaram pelo meio do deserto. Eles ficaram espalhados. Eles não chegaram até o fim. Eles começaram, mas não continuaram. Eles estragaram o plano e não chegaram na terra prometida. E se a Bíblia diz que todas essas coisas existiram para que nós, são exemplos para que a gente não cometa igual, para que a gente não erre como eles erraram, e que a gente não venha fazer o mesmo, que os nossos corpos não venham ficar pelo meio do caminho. E a primeira coisa que o povo de Israel, ao peregrinar pelo deserto, eles não conseguiram entender em momento nenhum. Eles tiveram a incapacidade de compreender o compromisso de Deus, de levar até o fim a obra que Ele começou. O povo sai do Egito, vivencia milagre atrás de milagre. Meu Deus, quantas coisas essas pessoas viveram e viram. Mas mesmo vendo tudo isso, a gente fica até admirado, né? Cara, eles viveram tudo que esse povo viveu. A gente fica admirado ainda com a postura que eles adotaram, com o que eles pensavam do Senhor durante o propósito. Eles acharam que o Senhor não estava comprometido com eles. E lá em Êxodo, e quando eles saem do Egito, né, Faraó se arrepende. Afinal de contas, ele estava perdendo mais de 600 mil homens, e não era nem um povo escravo que ganhava pouco, né? Eles não ganhavam nada. Então, o Faraó fica meio desesperado, porque ele ia perder muita, né, mão de obra, e sai atrás do povo. Ele se arrepende. E lá em Êxodo, no capítulo 14, diz assim, que ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco tirando a gente de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Na primeira dificuldade, o povo já fica desesperado e achando que Deus não estava comprometido com eles, se esquecendo da promessa que Deus já havia feito para o destino que eles estavam certos que chegariam, e ali eles já começam a se aterrorizar e todo mundo ficar com medo e sem nenhum entendimento, muito menos a convicção de Deus. Eles já começam a pirar a cabeça. Eles tinham acabado de sair, e aí eles já começam: foi para isso, a gente saiu de lá para morrer aqui? É só porque não tinha tanto lugar para enterrar a gente lá que trouxeram a gente para morrer aqui? E Moisés, né? Moisés já estava num outro nível, disse para eles assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalmem. E aí a passagem tão linda, maravilhosa, conhecida, que o mar se abre para aquele povo passar. E os egípcios todos morrem atrás deles, e eles veem isso, o mar se abrir, algo nunca visto antes. Mas aí eles atravessam o mar, e eles andam só mais um pouquinho, não andaram nem muito. E em Êxodo, no capítulo 16, eles disseram assim: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Ai, gente,
Povo chato, quem dera a gente não tivesse morrido lá. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer a gente morrer de fome. Tinham acabado de vivenciar esse maior milagre. Deus livra eles das mãos dos israelitas. Daí, não, Deus não queria que a gente morresse lá. Ele trouxe a gente para morrer de fome aqui. Eles esqueceram que do Deus que abriu o mar para eles, não era para morrer ali, era para morrer de fome aqui. Disse, porém, Moisés paciente, meu Deus, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para que se seguem ou não as minhas instruções. E aí, o que acontece, gente? Começa a cair pão do céu. Todos os dias tinha o pão quentinho, tinha o maná para eles, a quantidade necessária de cada dia. Chove pão do céu, literalmente, para eles todo dia. Mas em Êxodo, no capítulo 17, só um capítulo depois, eles já estão bravos, morrendo de sede. O Deus abriu o mar, eles passaram, ninguém morreu. O Deus faz cair pão do céu, ninguém morreu de fome. Mas agora eles estavam o quê? Com sede. E eles disseram assim, por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que vocês colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e clamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede? A nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Não era para morrer lá quando os egípcios estavam vindo atacar. Não era para morrer de fome, mas era para morrer de sede. Eles não se lembraram em momento algum daquilo que o Senhor havia feito para eles, meu Deus. Ou seja, Deus não está nem um pouco interessado, né? Certamente o Senhor nos tira do pecado, o Senhor nos livra da mão dos egípcios, de Faraó, o Senhor nos livra da mão do diabo, realmente para a gente começar a caminhada e para a gente morrer? É sério mesmo? Vocês acham isso? Que o Senhor te livrou da morte eterna, que Ele te tirou, de onde Ele te tirou para você morrer agora? No meio da caminhada? O Senhor, Ele está totalmente interessado. E esse povo estava lá reclamando. O Senhor não tem interesse, o Senhor não está comprometido com o que Ele está fazendo. E vivenciando milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Eles vivenciaram muitas experiências. Tiveram diariamente prova de que o Senhor não abandonou. Gente, o calçado que não crescia. O calçado que crescia junto com o pé, eles não ficavam descalços. A roupa que crescia junto com eles e não se acabava. Era uma nuvem que fazia sombra para eles andar de dia. De noite tinha uma coluna de fogo iluminando, mas ainda não estava bom. Eles estavam certos de que eles agora iam morrer de sede. Então, se nós concordamos, acredita? Que eles falharam em reconhecer a suficiência de Deus. Eles falharam em reconhecer a fidelidade de Deus. Que o Deus que começou a boa obra é fiel para completar. E por isso, nós não podemos ser igual a eles. Então nós devemos nos posicionar igual Paulo. Eu estou certo. Eu estou convencido, nada me abala, eu tenho certeza, eu conheço o Deus que eu sirvo, que Ele vai completar a boa obra. Mas, isso não quer dizer também que a gente só vai ter sucesso na caminhada, né? Nós precisamos entender que além da parte de Deus, o Deus que não falha, tem a nossa parte. E que em toda esfera de relacionamento é necessária uma interação. Deus não faz nada sozinho. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 22, fica bem claro a parte de Deus e a nossa parte. Afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus de paz santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel. Se afastar do mal, minha parte. Me santificar, a parte de Deus.
Eu tenho que fazer a minha parte, fugir da aparência do mal. O processo de santificação quem faz é Deus. E mais uma vez, aquele que nos chama é fiel. Deus não te chamou para te abandonar no meio do caminho. Ele não te chamou para você morrer no deserto. Não tem a menor chance disso acontecer. Entenda isso. Não tem a menor chance do Senhor te abandonar no meio da caminhada. E continuando em 1 Coríntios 10, a partir do 7, Paulo continua dizendo à igreja: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquem imoralidade, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Parece até que ele está escrevendo isso agora, né? Gente, a Bíblia é demais. Como advertência para nós sobre porque tem chegado o fim dos tempos. Aquele que julga está firme, cuidado para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Deus vai continuar o que Ele começou. Se algo der errado no meio do caminho, é culpa minha, é culpa nossa. E aquele que está firme, aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia. Meus irmãos, as tentações não são sobrenaturais. Não. Sabe aquela tentação? O diabo conhece, ele sabe o nosso ponto fraco. Ele só vai chegar com a bandeja debaixo do seu nariz. Mas não é nada sobrenatural. Não é nada que você não vai conseguir resistir. Não é nada que o Senhor não vai te dar graça para você conseguir. As tentações não são sobrenaturais. Tenha esse entendimento, que a tentação não é algo sobre-humano. Se a gente achar que a tentação é algo que eu não vou conseguir suportar, que é algo além das minhas forças, a gente acabou de ler que ele não faz, ele não tenta além daquilo que você pode suportar. Se a gente tiver esse pensamento, a gente já perdeu antes de começar. Já nem começa, porque você já perdeu. O que é sobrenatural? O que é sobrenatural na história? A promessa de Deus. A promessa de Deus que Ele vai te livrar das tentações, isso é sobrenatural. Porque vai vir junto com ela o quê? A graça. A graça que vai te capacitar a não pecar. Então, o que é sobrenatural é a promessa do Senhor. Tentação, não. Tentação é totalmente suportável. Até porque Ele seria injusto em tentar a nossa vida em algo que a gente não ia conseguir resistir. Então, muitos morreram no deserto. Mas era esse o plano que o Senhor tinha? Não. Não era esse o plano. Porque Ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar. E a gente cuide para que não caia. Em 2 Timóteo 1:2 diz: por essa causa também sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Quem é uma pessoa, não é uma coisa, não acredito em coisas, não, eu acredito em alguém. No Deus fiel, todo-poderoso, que não muda. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? Dia da volta dEle. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar até que dia? O dia da volta dEle. Até o dia que nós tivermos um corpo glorificado. Eu sei em quem tenho crido. Eu creio em Deus. Um Deus fiel e comprometido com a obra dEle. Até o dia que eu estiver com Ele. Em 2 Timóteo 4 também diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me será reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia. Quem que combateu o bom combate? Paulo. Não, Deus não combateu nada para ele. Ele combateu o bom combate. Eu tenho que combater o bom combate. É a minha parte na história. Deus não fez nada para ele. Deus não completou a caminhada para ele. Aqui Paulo está dizendo, eu fiz a minha parte. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Agora é a parte do Senhor, que vai me dar a coroa que está me reservada. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos permanecer em Cristo com confiança e fé. A mesma confiança que você tinha nele quando você aceitou ele. A mesma confiança e fé que você tinha no início da caminhada. A fé e a confiança, ela não serve só para nos aproximar de Deus. Eu estava perdido e fui encontrado e agora eu confiei, eu tenho fé e eu acredito. Se você tiver essa fé só agora, você não vai permanecer. A fé e a confiança é necessária para que nós permanecemos nele. E o povo de Israel, desde o começo que a gente viu aqui, ele se comporta de uma maneira totalmente oposta. Mesmo diante de tudo que eles vivenciam, eles não aprenderam ainda que o Deus deles é fiel e que eles vão chegar até no final. E aí, para finalizar essa parte, quando o Moisés manda os espias para ver a terra, eles já estavam diante da terra, gente. Aqui eles já tinham chegado e eles estavam literalmente avistando a terra prometida. Nesse momento, lá em Deuteronômio 1. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos. O povo foi lá para ver como é que era a terra. E qual caminho seria melhor que eles chegassem até lá. A sugestão foi boa. Por isso eu escolhi 12 de vocês, isso aqui era o Moisés falando. Um de cada tribo. E eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale e o exploraram. Trouxeram frutos da região e o seguinte relato. Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Eles chegaram falando bem da terra. Vocês, contudo, não quiseram ir, se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo... Gente, eles estavam vendo a terra. Eles estavam visualizando com os olhos deles. E eles ainda têm coragem de dizer, o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito. Não morreram lá no começo, não morreram de fome, não morreram de sede. Mas trouxe eles para morrer lá na mão dos amorreus, porque eles eram gigantes. Eles estavam achando que agora eles vão morrer. Não, agora para nós já deu, né? Não, agora para mim, Senhor, essa prova aqui é o fim. Não, Jesus, disso aqui eu não passo. Hoje eu vou morrer. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso várias vezes, gente. Meu Deus do céu, não, agora dessa aqui, Jesus, dessa eu não escapo. Não, aqui para mim é o fim. O Senhor realmente não me ama. O Senhor não está comprometido com o propósito que o Senhor tem. E aqui para mim já deu. É demais para mim. Eu não vou aguentar. E eles permaneceram na mesma desconfiança de quem era Deus. E Moisés, mais uma vez. Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês. E Ele vai lutar por vocês, como fez no Egito. Olha, lembra lá quando o povo estava vindo e o mar fechou e matou todo mundo? É o mesmo Deus de agora. É o mesmo Deus que estava conosco lá, é o que vai nos livrar agora. Mas o povo não estava querendo entender. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai que carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor.
que foi à frente de vocês numa coluna de fogo e de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e te mostrar o caminho que devia seguir. Moisés estava falando, gente, lembra o que vocês viveram? Traz a memória. Quero trazer a memória que me dá esperança, pelo amor de Deus, gente. Quando você achar que você vai morrer, olha, dá uma olhadinha para trás. Vê tudo que você já passou. Você acha mesmo que você vai morrer agora? Esse é um exercício meu quase que diário. Jesus, agora eu não vou dar conta. Eu lembro, meu Deus, eu já sobrevivi a umas coisas muito, mas muito piores. Não morri lá, não vou morrer aqui. Gente, tragam à memória de vocês os feitos do Senhor, a boa mão do Senhor estendida a eles em todo o tempo, durante os 40 anos que eles andaram pelo deserto. Mas agora eles acharam que iam morrer. Ou seja, gente, lembrem-se, tragam à memória tudo que Deus já fez. Eles ficavam só olhando para o momento, né? Não, agora para mim é o fim. Não, agora eles são gigantes. A terra é boa, mas tem gente muito grande. A gente não vai dar conta deles. Vão morrer. É incredulidade, uma falta de fé, uma extrema desconfiança. Quem adota esse posicionamento, sabe quem que é? Aqueles que vivem reclamando. Sabe aquele povo chato que murmura? Que você pergunta como é que está, ele nunca fala que está bem. Como é que você está? Então, Isso aí é a postura de quem não tem fé e quem não tem confiança. Gente que só reclama, que só murmura, que nada está bom, que a vida está difícil. Gente, a vida é difícil para todo mundo. A gente está no mesmo planeta. A gente vive no mesmo ambiente. Não é só para você que está difícil para todo mundo. E aquela pessoa que, quando pergunta se está bem, só reclama, postura de falta de fé. Postura de quem não tem confiança. Postura de quem não conhece o Deus que começou a boa obra e que Ele é fiel. E a confiança? A confiança é demonstrada pela convicção do Deus que não te abandona. Lá em Hebreus 10 diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Pelo amor de Deus, põe na tua cabeça que vai ter recompensa. Vai ter recompensa, foca nisso e vai, continua, não para, não desanima. Não vai morrer no meio do deserto, teu corpo não vai ficar prostrado. Foca que vai ter recompensa. Eu estou certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada, que em nós há de ser revelada. Meu irmão, vai ter recompensa. Nós vamos chegar no céu. Quer recompensa maior que essa? A hora que você chegar lá no céu e o Senhor vai falar, Michele, serva boa e fiel, entra. Servo bom e fiel, vem. Camila, eu te conheço, entra. Não tem recompensa maior do que essa. A hora que a gente chegar lá e a gente ouvir isso do Senhor, eu acho que todo o nosso cansaço, sabe, porque a gente cansa mesmo. É cansativo. É cansativo ter que terça-feira vir na oração, quarta-feira tem célula, quinta tem ensino, sexta tem ensaio, sábado tem uma programação, domingo a gente está aqui 6 horas da tarde. É cansativo mesmo, tem hora que o corpo cansa. E a hora que a gente chega lá e ouvir, fora todo o tempo que a gente precisa para se programar, para estudar, para preparar tudo que acontece. Aí você vai falar, a hora que Deus olhar para você e falar assim, servo bom e fiel, valeu a pena. Valeu a pena eu abrir mão de querer ficar dormindo no sábado à tarde para estudar. Jesus, valeu a pena eu abrir mão do meu descanso para eu estar na célula. Jesus, valeu a pena eu não dormir 1 hora a mais e levantar para orar. Jesus, valeu a pena naquele momento ali, minha filha, todo o nosso cansaço, tudo que um dia a gente reclamou, valeu a pena, vai valer a pena, grande será a nossa recompensa. Não existe promessa maior do que a promessa da vida eterna. Não existe promessa maior do que a terra que o Senhor preparou para nós, o céu que já está preparado para nós, para a igreja dele. Não existe promessa maior, não existe recompensa maior. E no fim nós vamos gritar, valeu a pena.
Valeu a pena, Jesus, eu abrir mão desse pecado meu de estimação, Jesus. Valeu a pena eu não ficar tanto tempo no Instagram, Jesus. Valeu a pena eu abrir mão disso. Valeu a pena eu abrir mão dos meus desejos para fazer aquilo que o Senhor me pediu para eu fazer. Valeu a pena. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aleluia. Não existe promessa maior. Vocês precisam permanecer. Vocês precisam perseverar. E a mesma confiança que nos faz entender quem Ele é a mesma que vai me dar força para eu continuar a caminhada. A nossa fé tem que estar alicerçada em quem Deus é. A minha fé tem que estar firmada no caráter de Deus. Que se ela não estiver firmada no caráter de Deus e em quem Ele é, eu vou sucumbir, eu vou morrer e meu corpo vai ficar pelo meio do deserto. E aqui eu queria concluir. Os meninos podem vir aqui. Do mesmo modo que nós vimos o exemplo do povo de Israel, que fez tudo errado, né, gente? Usa isso aqui, para o que não fazer na caminhada. O povo de Israel. Lê lá em Êxodo a história deles. O que não fazer, isso daqui. E eu queria deixar aqui um exemplo também para vocês de o que fazer, como nós devemos fazer. E eu queria trazer para vocês o exemplo de Neemias, o copeiro do rei, que foi chamado para reconstruir. Neemias estava muito tranquilo, gente. Ele tinha um bom emprego, ele tinha um cargo de confiança no palácio. E ele abriu mão de tudo isso, do conforto dele, da vida boa dele, para fazer o quê? Reconstruir os muros. Gente, reconstruir é pior do que começar do zero, né? Gente, reformar é pior do que às vezes você começar um negócio do zero. E ele foi chamado para quê? Para reconstruir. Reconstruir, recomeçar, reformar. Ai, é bagunçado, né? Você chega lá, está cheio de entulho, está uma bagunça. E Neemias foi chamado para reconstruir. E ele é um exemplo de fé e de confiança, de persistência, de um cara que, apesar de tudo, ele não parou no meio do caminho, ele não desanimou e ele foi até o fim. Ele foi até o fim, enquanto ele não terminou de reconstruir todo o muro, as portas de Jerusalém, ele não parou. Ele sabia quem Deus era, mas ele também fez a parte dele. E a hora que você lê o livro de Neemias, leiam, esse cara foi um grande líder. Para quem exerce cargo de liderança, tem muita coisa boa. Ele foi um grande líder, que ele não deixou o povo desanimar. E em todo tempo, quando você lê o livro de Neemias, ele fala: a boa mão do Senhor está sobre mim. Eu vi que a boa mão do Senhor estava sobre mim. O Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Quando veio a oposição, né, Tobias e Sanbalate, quando veio a oposição, ele não se desanimou, ele não se desesperou, ele não pensou: ai meu Deus, agora Deus me chamou para reconstruir, e para esses dois virem aqui querer me atrapalhar, e falar que se uma raposa subir no muro, o muro vai desabar, e aí eu vou parar. Não! Nós oramos ao Deus dos céus. Ele ora a Deus, mas ele faz a parte dele. Ele ora ao Deus dos céus, mas ele coloca pessoas lá com espada para defender os seus irmãos. Com uma mão eles seguravam a espada e com a outra mão eles trabalhavam. Ele também fez a parte dele. Ele sabia que o Senhor não ia abandonar ele naquele momento. Ele tinha certeza que a obra seria concluída. Não tenham medo. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Mas vai lá, é para lutar, é para defender seus irmãos. Não deixaram brechas. Ele construiu aquele muro sem deixar nenhuma brecha. Mesmo com toda a intimidação que ele sofreu, com todo o ataque que ele sofreu, ele ora e pede ao Senhor: Senhor, fortalece minhas mãos. Ele não falou: Deus, vai lá construir um muro para mim, Jesus, que está difícil. Não, ele entendeu qual era a parte dele no processo. E ele ora ao Senhor: Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu continue trabalhando. Fortalece as minhas mãos para que a gente possa continuar o trabalho. Em momento nenhum, gente, leiam esse livro, é curtinho.
Nenhum momento Neemias sequer pensou que o Senhor não estaria com ele. Ah, mas o Senhor me manda aqui para reconstruir, eu estou fazendo uma coisa boa, estou ajudando todo mundo, e ele fica mandando um monte de gente aqui para me encher o saco, para falar que eu estou fazendo não está certo. Ai, Deus não está comigo não. Em momento algum você vê Neemias se posicionar dessa forma. Ele se posiciona da forma de alguém que conhece ao Senhor e que ele confiou no Deus que começou a boa obra, iria concluir. Se coloque de pé. Nós já fomos ministrados aqui hoje que o Senhor Jesus está voltando. E Ele não te chamou para deixar com que você morra no meio do deserto. Entenda isso. Se você está passando por um momento muito difícil e você acha que agora para você já deu, que o Senhor te abandonou, não. O Deus que começou a boa obra é fiel para completar. Ele está totalmente, Ele está 100% comprometido com a parte dele. Agora nós precisamos rever a nossa. Agora nós precisamos rever a nossa postura diante da caminhada, para que nós cheguemos ao céu e nós venhamos a receber a grande recompensa. Amém? Medite nisso. Vamos louvar ao Senhor? Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Tua presença é tudo, Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Jesus. O Senhor é fiel. Nós cremos em Ti, Jesus.
somos nada. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, eu coloco diante de Ti, ó, a cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor renove, ó Pai, a fé e a confiança. Que nós possamos, ó Pai, nos colocar na nossa posição, ó Deus. Para que nós possamos concluir a caminhada. Para que nós possamos, ó Deus, perseverar até o fim e receber a nossa recompensa. A recompensa que já nos aguarda, Jesus. A recompensa que o Senhor já preparou para cada um que permanecer. Senhor, que o Senhor ministre os corações, Jesus. Que o Senhor não nos chamou para morrer no meio do deserto. O Senhor é o Deus que está comprometido com a sua obra. E o Senhor é fiel para completar, Jesus. Que nós possamos rever as nossas atitudes. Que nós possamos, ó Deus, nos colocar no nosso lugar de fé e de confiança, de um Deus que não muda, de um Deus que não falha. Senhor, que nós possamos nos lembrar dos feitos do Senhor e de tudo que o Senhor já fez por nós até chegarmos aqui, para que nós não venhamos a desanimar, para que nós não venhamos a parar no meio da caminhada, Jesus. Que nós possamos concluir essa caminhada até o fim, até o dia que o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Amém.